Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Com o tema da semana, algumas mudanças. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus 14, versículo 24. Apenas um pedacinho dele, que é a parte B, que diz: porque o vento soprava contra ele. Estamos aqui na segunda mudança que os discípulos precisaram enfrentar em suas vidas, que eram ventos contrários. Quem sabe você está enfrentando, passando por essa experiência de ventos contrários na sua vida, vindo de todos os lados e todos os cantos. Os discípulos, quando entraram naquela embarcação e começaram a navegar, certamente eles pensaram que navegariam em águas tranquilas, águas serenas. Eles devem ter pensado, está tudo bem, o céu está limpo, céu de brigadeiro, a embarcação está seguindo reto, está tranquilo, as ondas estão pequenas. Só que de repente algo acontece. E o que acontece foi que os ventos contrários, e por que contrário? Porque estava jogando eles na direção que eles não queriam, empurrando ele em direções contrárias, ventos que parecia que ia destruir aquela embarcação. Quando a gente fala de vento, eu costumo lembrar dos romanos daquela época da antiguidade. Eles tinham o hábito de dar nomes aos ventos: o vento quente, o vento frio, o vento em forma de brisa, o vento em forma de tempestade, de furacão, de tufão. Eles davam os nomes aos ventos, de acordo com a sua velocidade e direção, eles costumavam dar nomes aos ventos. Mas o que é interessante é que há um vento que eles gostavam muito, principalmente quem gostava desse vento eram os marujos, os navegantes. Quando eles iam para outras nações, nas suas embarcações, vendendo seus produtos para todos os cantos do mundo. E você sabe que naquela época o navio se deslocava ou era vela e remo. Só que quando chegava a determinado ponto não havia vento, então teria que remar para que o navio continuasse, a embarcação continuasse ao seu destino, ao seu curso. E quando eles estavam voltando de viagem, eles estavam totalmente cansados, estressados, fadigados, porque não era fácil você remar movendo toneladas e toneladas, aquela embarcação enorme. Aqueles homens estavam muito cansados. Porém, o capitão do navio sabia que chegava a determinado ponto do mar, que eles iriam parar com a embarcação. Eles não iriam remar, eles parariam e recolhiam os seus remos. E o capitão ia lá para a proa e ficava ali esperando um vento. Ele sabia que esse vento mudaria toda a situação deles. E esse vento, quando ele estava se aproximando, então o capitão mandava que todos levantassem aquelas velas. E quando as velas eram levantadas, então o vento chegava e a força daquele vento conduzia aquela enorme embarcação até o porto onde eles queriam chegar sem o mínimo esforço, sem ninguém ter que remar. E naquele momento que o vento chegava, então o capitão gritava para que todos pudessem ouvir: obe portos, e as velas subiam, e a partir daquele momento eles se alegravam, porque o nome desse vento, obe portos, é vento oportuno. Aquele vento que eles esperavam para poder conduzi-los até o seu objetivo, sem esforço, sem desgaste, amados do Senhor. Às vezes, o vento que sopra em nossa direção não é vento, obiportus, o vento oportuno, é o contrário, é vento contrário que muitas vezes a gente enfrenta. E esses ventos, quando vêm, eles vêm para fazer a mesma coisa que fizeram com barcos dos discípulos: empurraram aquele barco, tentaram tirar aquele barco da direção que estavam indo. Aquele vento deixa aquela embarcação sem direção, aqueles homens apavorados, porque o vento contrário traz isso. O vento contrário, quando atinge a
nossa casa, a nossa vida espiritual, a nossa saúde, é vento contrário. Atinge a nossa vida financeira, atinge um filho, uma filha, um marido, uma esposa. São ventos contrários. Quando tudo estava indo bem, os discípulos estavam indo bem, irmãos, acreditando que aquelas águas ficariam tranquilas até a chegada do outro lado, mas eles não sabiam que iriam enfrentar o vento contrário. Assim somos nós. Muitas vezes a nossa vida está indo tão bem, de repente a gente precisa ou a gente enfrenta esse vento contrário. Mas entenda uma coisa, vocês perceberam que aquele capitão daquela grande embarcação, o navio romano, ele parou e ele esperou que o vento viesse, porque ele sabia que o vento passaria naquele momento, naquele horário. Ele já tinha experiência, já conhecia esse vento, Obiportos. Queridos, se você estiver vivendo um momento de vento contrário, então pare e esteja no lugar certo. Pastor, onde é que é o lugar certo? É na casa de Deus, é na presença do Senhor, porque o vento do Espírito Santo ele virá, e quando ele soprar na sua direção, você não precisa ficar desesperado, com medo, apavorado, sabe? Porque esse vento vai levar você até o seu destino, até onde Deus tem programado para a sua vida. Esse vento, esse Obiportos, que é o vento de Deus, ele vai te conduzir até os teus sonhos. Creia nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua filha, teu filho, e nos permita chegar onde nós queremos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal e até amanhã, se Deus permitir.